Senhor presidente. Pois não, vereador Márcio. Parabenizar Vossa Excelência pela elegância que Vossa Excelência encontrou. Muito obrigado pela sua opinião, viu? Acabou o panetone e café. Bom, senhores, vamos retornar então. Eu solicito ao vereador Carlos Eduardo Schmidt de Andrade que proceda então a leitura do projeto de lei número 04/2020. Projeto de lei número 04/2022 altera a lei de número 2.865, de 30 de abril de 2019. A Câmara Municipal de Pompeia aprova. Artigo 1º. A lei de 2.865, de 30 de abril de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 16. Ficam criados na Divisão Geral da Administração os seguintes cargos de provimento em comissão, em livre nomeação e exoneração. 5 diretores de Divisão Geral de Administração, referência 25 da tabela salarial de servidores, com experiência na gestão administrativa, de políticas públicas, conhecimento de normas e rotinas de processos de procedimentos administrativos. Artigo 19. Fica criado o Departamento de Auditoria de Controle Interno, os seguintes cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração. 2 chefes de Departamento de Auditoria e Controle Interno, referência 23 da tabela salarial de servidores, com experiência na conferência e análise de dados financeiros, contábeis e coordenação de métodos e medidas de avaliação de atos administrativos. Artigo 26. Ficam criados na Coordenadoria da Comunicação Social os seguintes cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração. 1 chefe de Coordenadoria de Comunicação Social, referência 25 da tabela salarial de servidores, com experiência na promoção da comunicação institucional e publicidade de ações, conhecimento na realização de campanhas e pesquisas e organização de eventos públicos. 2 chefe de Serviço de Coordenação de Comunicação Social, referência 23 da tabela salarial de servidores, com experiência na organização da publicidade de ações, bem como no acompanhamento e gerenciamento de notícia. Artigo 31. Ficam criados na Coordenadoria da Almoxarifado os seguintes cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração. 2 chefes da Coordenadoria de Almoxarifado, referência 21 da tabela salarial de servidores, com conhecimento na coordenação, organização e controle de estoque de medicamentos. Artigo 43. Fica criado no setor de agendamentos de exames os seguintes cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração. 2 chefes de setor de agendamento de exames, referência 18 da tabela salarial de servidores, conhecimento na estratégia de agendamento e consultas médicas, exames clínicos e tratamentos ambulatoriais. Artigo 57. Fica criada a divisão de compras e licitação, os seguintes cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração. 2 diretores da divisão de compras e licitação, referência 25 da tabela salarial de servidores, com o conhecimento na contratação de serviços e suprimentos de bens, experiência na realização de formalização de processos licitatórios. 2 chefes de departamento de compras e licitação, referência 23 da tabela salarial de servidores, com experiência na coordenação de realização e formalização de processos licitatórios. Artigo 61. Ficam criados na divisão dos negócios jurídicos os seguintes cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração. 2 chefe de divisão de negócio jurídico, referência 21 da tabela salarial de servidores com formação em direito. Artigo 62. Ao chefe de divisão de negócios jurídicos, compete assessoria diretamente, o superintendente, o diretor da divisão, bem como os demais
ocupantes de emprego e comando em assunto de natureza jurídica em executar obras, tarefas correteiras. Artigo 87-A. Fica criado servidor de fisioterapia o seguinte cargo de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração. 1. Um chefe de serviço de fisioterapia, referência 23, na tabela salarial dos servidores, com formação de fisioterapia. Artigo 87-B. O chefe do serviço de fisioterapia compete prestar assistências terapêutica aos munícipes, elaborar diagnóstico do paciente, promover ações terapêuticas preventivas à instalação de processo que leva à incapacidade funcional laborativa, além de prescrever, planejar, ordenar, analisar, supervisionar e avaliar os projetos terapêuticos, a sua eficácia e as suas condições de alta do paciente. Artigo 89. Fica criada na divisão técnica médica odontológica os seguintes cargos de chefia, direção e assessoramento, de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração. Artigo 6. Em um chefe de coordenadoria de vigilância sanitária, referência 23 da tabela salarial de servidores com conhecimento em ações e programas de vigilância sanitária epidemiológicas. Artigo 122. Ficam criadas a Coordenadoria Administrativa de Controle, Dispensação e Enviamento de Medicamentos, os seguintes cargos de promovido em comissão de livre nomeação e exoneração. 1. Chefe da Coordenadoria Administrativa de Controle, Dispensação e Enviamento de Medicamentos referente a 23 da tabela salarial dos servidores, com experiência no gerenciamento e administrativo de serviços, aviamento de receitas e dispensação de medicamentos. Artigo 128. Fica criado na coordenadoria de almoxarifado de medicamentos o seguinte cargo, de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração. 1. Chefe de coordenadoria de almoxarifado de medicamentos, referência 23 da tabela salarial dos servidores, com conhecimento na coordenação, organização e controle do estoque de medicamento. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2022, Prefeitura Municipal de Pompeia, 14 de janeiro de 2022, Isabel Cristina Cortes, Prefeita Municipal de Pompeia. As comissões competentes. Essa primeira secretária proceda à leitura do projeto de lei número 05/2022. Vereadora Cláudia, está sem som. Projeto de lei número 5 de 2022 autoriza a abertura de créditos adicionais, especial e suplementar ao orçamento do Departamento de Higiene e Saúde de Pompeia, que especifica: a Câmara Municipal de Pompeia aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o orçamento do Departamento de Higiene e Saúde de Pompeia um crédito adicional especial no valor de R$ 425.894, com as seguintes dotações orçamentárias: 03, Administração Indireta, 03.02, Entidades Autárquicas, DHS, 03.02.09, Serviço de Atenção Especializada. Estrutura da Rede Municipal de Saúde. 1. Outros auxílios financeiros à pessoa física, R$ 50 mil. 5. Equipamentos e material permanente, R$ 209.294. Manutenção das ações, atividades, serviços da atenção especializada. 5. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 6.600. 03.02.13, manutenção das ações de enfrentamento à Covid-19. 1. Material de consumo, R$ 40 mil. 5. Material de consumo, R$ 40 mil. 1. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 40 mil. 5. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 40 mil. Total, R$ 425.894. Artigo 2º. A cobertura do crédito especial de que trata o artigo 1º será feita com recurso proveniente de excesso de arrecadação da administração indireta no valor de R$ 209.294.
e o restante no valor de R$ 216.600, provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias. 3. Administração indireta, 3.02, entidades autárquicas, DHS, 3.02.09, serviço de atenção especializada, manutenção das ações, atividades, serviços de atenção especializada. 1. Material de consumo, R$ 50.000. 3.02.11, manutenção das ações, atividades de vigilância em saúde. 1. Vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, R$ 80.000. 5. Vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 86.600. Subtotal, R$ 216.600. Excesso de arrecadação, R$ 209.294. Total, R$ 425.894. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir orçamento do Departamento de Higiene e Saúde de Pompeia, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 351.213, na seguinte dotação orçamentária: 03, administração indireta, 03.02, entidades autárquicas, DHS, 03.02.03, atenção primária em saúde, estruturação da rede municipal em saúde. 5, equipamentos e material permanente, R$ 351.213, total, R$ 351.213. Artigo 4º. A cobertura do crédito suplementar de que trata o artigo 3º será feita com recurso proveniente do excesso de arrecadação da administração indireta no valor de R$ 351.213. Artigo 5º. Com as modificações descritas nos artigos anteriores, ficam alterados o anexo do PPA, demonstrativo da receita por categoria econômica e discriminação e ação, e os anexos do LDO, unidade executora ao desenvolvimento dos programas governamentais e descrição dos programas governamentais /metas /custos. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Pompeia, 14 de janeiro de 2021. 22. Isabel Cristina Scorsi, Prefeita Municipal de Pompeia. As comissões competentes, eu vou suspender de novo. Senhores vereadores, vereadoras, vocês receberão daqui a alguns minutinhos outro link, ok? Para reabrirmos essa transmissão, porque o vereador Diogo tá acompanhando e realmente ainda não conseguimos restabelecer o som na transmissão. Dentro de 2 minutinhos, senhores e a senhora estarão recebendo outro link, ok? Só um momento de paciência, por gentileza. De 2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio e subvenções ou contribuições do exercício 2022. A Câmara Municipal de Pompeia aprova artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal de 3.041, de 15 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder no exercício de 2022 os seguintes auxílios, subvenções e ou contribuições até o valor de R$ 3.068.295,04, de acordo com a demonstrativa abaixo e relacionado. 1. Associação Beneficência
Hospital Universitário HBU, R$ 192 mil. 2. Associação Centro de Convivência do Idoso, R$ 24 mil. 3. Associação Franciscana Altacarina Assistência Social, R$ 150 mil. 4. Associações Oásis de Pompeia, R$ 90 mil. 5. Associação de Pais e Amigos Excepcionais, APAI, R$ 250.445,60. 6. Fundação Lar Escola Maria Tereza de Jesus, R$ 129.600. Lar da Criança Alice Araújo, R$ 140 mil. Lar do Idoso Antônio Francisco Ozanã, R$ 303.034,72. Santa Casa de Pompeia, R$ 1.539.114,72. Serviço de Integração de Menores do SIM, R$ 250 mil. Artigo 2. As despesas com a execução da presente lei, correção por conta da dotação própria do orçamento vigente, suplementadas e, se necessário. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Prefeitura Municipal de Pompeia, 14 de janeiro de 2022, Isabel Cristina Scorse, Prefeita Municipal de Pompeia. As comissões competentes. Projeto de lei número 7 de 2022 dispõe sobre concessão de reajuste salarial aos servidores públicos da Câmara Municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Pompeia aprova. Artigo 1º. Fica concedido aos servidores públicos da Câmara Municipal, a partir de 1º de janeiro de 2021 e 2022, um reajuste salarial na ordem de 11% sobre a remuneração de dezembro de 2021, sendo 8,85% de correção correspondente à inflação registrada pelo IPCA/IBGE no período de março a dezembro de 2021 e 2,15% de ganho real. Artigo 2º. O reajuste de que trata o artigo anterior é extensivo aos inativos e pensionistas da Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo aos efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2022. Rogério Teixeira Barbosa, presidente. Plínio José Arf Leal, terceiro secretário. As comissões competentes. 08 de 2022 dispõe sobre a concessão da revisão geral anual ao subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo. A Câmara Municipal de Pompeia aprova. Artigo 1º. Fica concedida a partir do dia 1º de janeiro de 2022 a revisão geral anual ao subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo, assim como compreendidos os secretários municipais, o chefe de gabinete e o subprefeito, na ordem de 8% e 8,85% de correção correspondente à inflação registrada pelo IPCA e IBGE no período de março a dezembro de 2021. Artigo 2. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias e suplementares, se necessário. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2022. Rogério Teixeira Barbosa, presidente. Plínio José Arf Leal, terceiro secretário. O vereador podia continuar a leitura com a justificativa do projeto, por gentileza? Justificativa do projeto número 08 de 2022, de acordo com a iniciativa da senhora Prefeita Municipal, nos termos do projeto de lei número 01/2022,
que visa conceder revisão geral anual à remuneração aos servidores públicos da administração direta e indireta, que a mesma diretoria desta Casa propõe o presente projeto de lei dispondo sobre a concessão, na mesma data, sem distinção de índice, da revisão geral anual aos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo. A proposição legislativa, ora proposta, atende do disposto do artigo 37, 5º ao 6º do inciso 4 do artigo 39 da Constituição Federal, de modo que a aprovação de ambos projetos alcançarão indistintamente servidores de agentes políticos. Exposto assim as razões da iniciativa, apresentamos a propositura, apreciação e deliberação pelos nobres pares. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2022, Rogério Teixeira Barbosa, presidente, Plínio José Arfo Leal, terceiro secretário. Às comissões competentes. Projeto de Lei número 9, de 2022, dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito. A Câmara Municipal de Pompeia aprova. Artigo 1º. Fica concedida a partir de 1º de janeiro de 2022, em observância ao artigo 37, 10º da Constituição Federal e ao artigo 4º da Lei número 2.941, de 3 de novembro de 2020, a revisão geral anual aos subsídios do prefeito municipal e do vice-prefeito, na ordem de 10,6% de correção correspondente à inflação registrada pelo IPCA/IBGE no período de janeiro a dezembro de 2021. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2022, Rogério Teixeira Barbosa, presidente, Plínio José Arfo Leal, terceiro secretário. Justificativa ao projeto de lei. A proposição legislativa, ora proposta pela mesa diretora desta Casa, atende ao disposto número artigo 37,10º da Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual do subsídio de que se trata o inciso 4º do artigo 39 da Constituição, conforme previsto no artigo 4º da Lei número 2.941, de 3 de novembro de 2020, que fixa o subsídio do prefeito e do vice-prefeito para a legislatura de 2021 a 2024. A iniciativa encontra-se amparada pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas e decorre de estudos apresentados em parecer jurídico. Expostas assim as razões da iniciativa, apresentamos a propositura e a apreciação e deliberação pelos nobres pares. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2022, Rogério Teixeira Barbosa, presidente, Plínio José Arfo Leal, terceiro secretário. Às comissões competentes. Projeto de Lei número 10/2022 dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e presidente da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Pompeia aprova. Artigo 1º. Fica concedido a partir do dia 1º de janeiro de 2022, em observância do artigo 37(10) da Constituição Federal e ao artigo 6º da Lei número 2.942, de 3 de novembro de 2020, a revisão geral anual ao subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal, na ordem de 10,6% de correção correspondente à inflação registrada pelo IPCA e IBGE no período de janeiro de dezembro de 2021. Artigo 2. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2022. Rogério Teixeira Barbosa, presidente. Plínio José Arfo Leal, terceiro secretário. Justificativa do projeto de lei número 10/2022. A proposição legislativa, ora proposta pela mesa diretora desta Casa, atende ao disposto do artigo 37(10) da Constituição Federal, que assegura a revisão
geral anual do subsídio da trata do inciso 4º do artigo 39 da Constituição, conforme previsto no artigo 6º da Lei de número 2.942, de 3 de novembro de 2020, que fixa a subsídio dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024 e das outras providências. A iniciativa encontra-se amparada à jurisprudência da Igreja Tribunal de Contas e decorrente ao estudo apresentado pelo parecer jurídico. Exposto assim as razões da iniciativa apresentada à propositura, apreciação e deliberação pelos nobres pares. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2021, Rogério Teixeira Barbosa, presidente, Plínio José Arfreal, terceiro secretário. Bom, terminada a leitura dos projetos para essa sessão extraordinária, eu questiono as comissões competentes se os pareceres dos referidos projetos já estão prontos. Presidente, os pareceres estão prontos para serem lidos. Então, podemos já iniciar a leitura dos pareceres, independente da releitura do projeto, haja visto que já foram lidos hoje, todos concordam? Então, vamos lá. Parecer do projeto de lei número 01/2022, por favor. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto. Projeto de lei número 1º de 2022. Autoria, Prefeito Municipal. Assunto: dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores públicos da administração direta e indireta do município e da outras providências. Trata-se de projeto de lei que objetiva autorização legislativa para conceder reajuste salarial aos servidores públicos da administração direta e indireta do município a partir de 1º de janeiro de 2022, na ordem de 11%. Concluído o exame da presente matéria legislativa, opinamos pela sua legalidade e constitucionalidade. Quanto ao mérito, nada a opor. Sala das Comissões, 21 de janeiro de 2022, Jorge Luiz de Carelli Martim, relator, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Carlos Rogério Barbosa, membro da Comissão de Justiça e Redação, Plínio José Arfleal, membro da Comissão de Justiça e Redação, Rodolfo Filgueira Marino, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Cláudia Gomes da Silva Oliveira Bento, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, Diogo Montefusco Sesquim Silva, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão? Vereador Márcio, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora. Eu quero aqui desejar a todos um ótimo ano de 2022, que tenhamos debates democráticos que vão fazer com que nossa Câmara Municipal de Pompeia continue sendo essa Câmara respeitada em toda a região, uma Câmara que nós temos aí o presidente que devolveu dinheiro para o município ano passado, uma quantia muito alta. Parabéns, senhor presidente, e desejo a todos os funcionários da Câmara Municipal também um ótimo ano, que a gente tenha muito trabalho e vamos continuar trabalhando. Senhor presidente, sobre esse projeto número 2022, eu quero aqui aproveitar a oportunidade, parabenizar a prefeita Tina, que mandou esse projeto já agora no começo do ano, no meio do ano, né, que nós estamos em recesso, para a Câmara Municipal. Hoje a sessão é extraordinária, para que possamos apresentar esses projetos, e aprovar esses projetos, né? E então eu queria parabenizá-la, parabenizar você, senhor presidente, que é o presidente também do Sindicato dos Funcionários Públicos do município de Pompeia, realmente um aumento que vai dar mais consistência ao salário dos funcionários públicos, no momento que nós estamos vendo aí que está tudo muito caro, né? É gasolina cara, é gás caro, e os nossos funcionários públicos realmente merecem esse aumento. Enquanto a gente vê que em outras cidades não se fala em aumento dos funcionários públicos, a nossa prefeita, com sua delicadeza, com sua competência, com seu gesto trabalhador que ela tem com os funcionários públicos, até porque ela é funcionária pública de carreira, dá esse aumento nesse momento importante do começo do ano de 2022. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Queria agradecer a Vossa Excelência mais uma vez e desejar novamente a todos um ótimo 2022. Continua a discussão. As palavras. Vereador Vanderlei Ribeiro dos Santos. Boa tarde a todos. Uma grande alegria poder estar
participando aí com vocês, né? Votando um projeto importante desse, que vai de encontro aí à necessidade dos servidores, né? Nós sabemos que o momento é delicado, mas, enfim, nós podemos... eu vou fazer algumas observações nesse projeto. Por exemplo, eu só não entendi por que a prefeita considerou de março a dezembro. No caso, deu 10 meses, né? Aí ela coloca que teve um aumento real de 2,15%, uma vez que ela deu 11%. Situação louvável, não vamos discutir isso. Temos que agradecer. Estou aqui para agradecer em nome de todos os servidores, professores e o funcionalismo público. Mas abre precedente para questionamentos, porque nós vamos perceber o seguinte, que em 2016 nós tivemos uma inflação com mais de 6%, e até agora não foi repassado. Então ela fala aqui de um ganho de 2,15%, mas na verdade a inflação desse ano foi 10 alguma coisa. Então, ao meu ver, não é isso. Vai dar 0,96 de ganho, não 2,15%. Mas fica aberto aí, se tiver alguém para explicar, eu gostaria muito de saber. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Só queria salientar, vereador Vanderlei, que foi feita essa conta porque o ano passado já tinha havido um reajuste dos funcionários, então esse é outro. Então, o período contado não foi de janeiro a dezembro, que deu 10%, mas sim de março até dezembro. Por isso que considerou-se esse ganho real. Continua em discussão. Posso falar? Terminada a discussão. Pois não? Quem pediu a palavra? Cadu. Pois não, vereador. Boa tarde a todos, a todas, aos nossos amigos. Eu quero parabenizar a nossa grande prefeita pela ter essa grande consciência de que ir na contramão de novo de todos os que estão fazendo hoje a política em si, que às vezes só dá a alíquota da questão da inflação, ela está dando até acima. Então é louvável essa atitude dela, que vai em encontro a ajudar a quem mais precisa, aquela pessoa que está precisando daquele aumento devido aos outros custeios ser acima da média. Vejo a intenção dela com a intenção de repartir a todos para que cada um possa ter, aumentando também os outros itens, como o ticket, né? Sabemos que ela gostaria de fazer mais, mas existe bastantes empecilhos, mas eu vejo que ela está empenhada e sempre ajudar as pessoas, e principalmente aquelas pessoas que estão dentro da prefeitura, que estão prestando dignos serviços à comunidade. Agradeço mesmo e parabenizo a prefeita por estar sempre pensando na população, porque você incentivando o seu empregado, a pessoa que está na linha de frente, que é os nossos servidores públicos, está pensando na população. Então, parabenizo a prefeita pelo projeto enviado à Câmara e ressaltando, ela está, sim, visualizando o bem comum de todos. Fica aqui o meu agradecimento e parabenizo a nossa prefeita. Continua a discussão. Vereador Rodolfo Filgueira. Pessoal, senhor presidente. Senhor presidente, eu também gostaria de deixar os meus parabéns para a administração, em nome da prefeita. A gente sabe que, para que seja concedida, a gente sabe o tanto que impacta no orçamento do município. Embora a gente saiba que os funcionários do município mereçam muito. A gente sabe o tanto que eles trabalham, a gente sabe o tanto que eles se dedicam ao nosso município. Então, parabenizo a prefeita pela gerência do município, em conseguir fazer com que o município dê a possibilidade do município, da prefeitura, no caso, conceder esse reajuste aos funcionários. A gente sabe que várias medidas são tomadas, a gente sabe que, além desse valor que está sendo agregado, tem a questão do ticket. Quanto que foi injetado nesses valores de ticket no nosso município durante o ano de 2021? A gente sabe que não só os funcionários são beneficiados, mas os próprios estabelecimentos que melhoram as suas vendas. Então, isso demonstra
o quanto ela tem, a administração, a prefeita tem trabalhado para manter as finanças em dias, para que os funcionários recebam em dia, o servidor recebeu o salário, mesmo com pandemia, mesmo com tudo, o seu salário em dia. Então, a gente sabe que não é fácil gerir o município dessa forma, como o vereador Márcio falou. Ao contrário de alguns municípios que sequer conseguem pagar o salário em dia, né, a gente vê o município aí de Pompeia na contramão, né, sem esquecer, na verdade, senhor presidente, que na outra administração, além disso, deixou salário sem pagar dos funcionários, alguns encargos do INSS que não foram pagos, frota, mas não estou aqui para falar do que passou, e sim parabenizar a administração, parabenizar também Vossa Excelência pela explicação, e desejo a todos também aí um ótimo 2022. Continua a discussão? Terminada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora, solicito ao vereador Jorge Luiz proceda à leitura do parecer do projeto de lei número 02/2022. Só um minuto. Comissão de Justiça. Aí, voltou agora, perdão. A internet está oscilando aqui. Vamos lá. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto. Projeto de Lei 2 de 2022. Autoria, Prefeita Municipal. Assunto, da nova redação, artigo 3º da Lei 2019, de 19 de dezembro de 2002, que institui o ticket de alimentação e dá outras providências. Vem exame dessa Comissão de Justiça e Redação o presente projeto de lei que visa alterar a redação do artigo 3º da Lei 2019, de 19 de dezembro de 2002. Com a presente alteração, o valor mensal do ticket de alimentação será de R$ 500. Sob o aspecto legalidade e constitucionalidade, constatamos que se trata de matéria legal e constitucional. Quanto ao mérito, nada ocorre. Das comissões, 21 de janeiro de 2022, Jorge Luiz de Carelli Martins, relator, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Carlos Rogério Barbosa, membro da Comissão de Justiça e Redação, Plínio José Arfo Leal, membro da Comissão de Justiça e Redação, Rodolfo Filgueira Marino, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Cláudia Gomes da Silva Oliveira Bento, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, Diogo Montefusco Sesquim Silva, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão. Não havendo. Vereador Márcio. Posso falar, senhor presidente? Pois não. Senhor presidente, novamente eu quero aqui aproveitar também as palavras do vereador Rodolfo aí, que é sempre bom a gente se lembrar, né? Como a administração pegou em 2017, de uma forma lastimável. Não vou me prolongar sobre o assunto, porque todos sabem como foi. E esse ano, 2022, é um ano totalmente diferente, mesmo com essa pandemia, 2 anos de pandemia assolando esse país, assolando o mundo. Nós vimos que a prefeita municipal, junto com o seu secretariado, conseguiu economizar e deixar o caixa da prefeitura absolutamente muito bom. Isso se chama competência administrativa. Então, quero parabenizar a prefeita novamente. Eu sei que aqui não é o momento. Essa semana eu estive em São Paulo com ela, e numa conversa com o secretário de governo, Vignoli, e juntamente com Baleia Rossi, senhor presidente, ela conseguiu R$4 milhões para recap de toda a cidade de Pompeia, de uma parte de ruas que precisam. E aí, quando eu fiquei sabendo desse projeto, a gente tem que falar do projeto, né, o que o regimento nos diz. Então, senhor presidente, eu peço desculpa aos amigos, ao senhor presidente por ter saído um pouquinho do assunto para falar, mas o que eu quero encaixar, senhor presidente, é que nós temos uma situação financeira saudável hoje no município de Pompeia. O que dá para fazer dando esse aumento, e principalmente esse ticket de alimentação que vai para R$500. Mais uma decisão sábia, inteligente, e não podemos nos esquecer que só no ano passado, por exemplo, foram aproximadamente R$2.800 de ticket de alimentação extra para os funcionários. Além de que eles recebiam, houve, em alguns períodos, a duplicação desse ticket.
E eu espero e eu sei que a prefeita tem um carinho muito grande pelos funcionários públicos, pelos professores, que também esse ano ela possa conceder isso, essa duplicação em momento especial para os funcionários. Então, parabenizar mais uma vez. Quem sabe fazer cálculo aí, por favor, eu não estou com a calculadora aqui, é só calcular, de 400 para 500, um aumento de R$100, quantos por cento que dá nesse ticket aí. Muito obrigado, senhor presidente, e parabéns, prefeita Tina, por essa competência, por essa preocupação e esse carinho que você tem para com os funcionários públicos municipais do nosso município. Continua em discussão. Terminada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora a leitura, parecer do projeto de lei número 03/2022. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto. Projeto de Lei 3 de 2022. Autoria: Prefeita Municipal. Assunto: altera a Lei 2.864, de 30 de abril de 2019, que dispõe sobre a estrutura administrativa dos cargos e funções de comando da Prefeitura Municipal de Pompeia. Ao analisarmos o presente projeto de lei sob o aspecto legalidade e constitucionalidade, verificamos que se trata de matéria legal e apta a prosperar. Quanto ao mérito, nada opor. Sala das Comissões, 21 de janeiro de 2022. Jorge Luiz de Carelli Martim, relator, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Carlos Rogério Barbosa, membro da Comissão de Justiça e Redação. Plínio José Arfiel, membro da Comissão de Justiça e Redação. Rodolfo Filgueira Marino, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Cláudia Gomes da Silva Oliveira Bento, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Diogo Montefusco Sesquim Silva, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Bom, votaram contra vereador Carlos Rogério, vereador Vanderlei e vereador Diogo. Então foram 7 votos favoráveis e 3 contra. Aprovado. Vamos agora, projeto de lei 04/2022. Por favor, vereador Jorge Luiz. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto. Projeto de Lei 4 de 2022. Autoria: Prefeita Municipal. Assunto: altera a Lei 2.865, de 30 de abril de 2019, que dispõe sobre a estrutura administrativa dos cargos e funções de comando do Departamento de Higiene e Saúde de Pompeia. Vem a exame desta Comissão de Justiça e Redação o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a alterar a estrutura administrativa dos cargos e funções de comando do Departamento de Higiene e Saúde de Pompeia. Sob o aspecto legalidade e constitucionalidade, constatamos que se trata de matéria legal e constitucional. Quanto ao mérito, nada opor. Sala das Comissões, 21 de janeiro de 2022. Jorge Luiz de Carelli Martim, relator, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Carlos Rogério Barbosa, membro da Comissão de Justiça e Redação. Plínio José Arfiel, membro da Comissão de Justiça e Redação. Rodolfo Filgueira Marino, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Cláudia Gomes da Silva Oliveira Bento, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Diogo Montefusco Sesquim Silva, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos a 3, sem discussão. Vereador Jorge Luiz, por favor, projeto de lei 05/2022. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto. Projeto de lei 5 de 2022. Autoria: Prefeita Municipal. Assunto: autoriza a abertura de créditos adicionais, especial e suplementar no orçamento do Departamento de Higiene e Saúde de Pompeia, que especifica. Trata-se de projeto de lei que objetiva autorização legislativa para abrir no orçamento do PHS um crédito especial no valor de R$ 425.894. Concluído o exame da presente matéria legislativa, opinamos pela sua legalidade e constitucionalidade. Quanto ao mérito, nada opor. Sala das Comissões, 21 de janeiro de 2022. Jorge Luiz de Carelli Martim, relator e presidente da Comissão de Justiça e Redação. Carlos Rogério Barbosa, membro da Comissão de Justiça e Redação. Plínio José Arfiel, membro da Comissão de Justiça e Redação. Rodolfo Filgueira Marino, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Cláudia Gomes da Silva Oliveira Bento, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Diogo Montefusco Sesquim Silva, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo parecer, projeto de lei 06/2022. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento.
Parecer em conjunto. Projeto de lei número 6 de 2022. Autoria, Prefeito Municipal. Assunto, altera o artigo 1º da Lei 3.041, de 15 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílios, subvenções e ou contribuições no exercício de 2022. Vem exame desta Comissão de Justiça e Redação o presente projeto de lei, em que o Poder Executivo demanda autorização legislativa para promover alteração no artigo 1º da Lei 3.041, de 15 de dezembro de 2021, sob o aspecto de legalidade e constitucionalidade, constatando que se trata de matéria legal e constitucional. Quanto ao mérito, nada opor. Sala das Comissões, 21 de janeiro de 2022, Jorge Luiz de Carelli Martim, relator, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Carlos Rogério Barbosa, membro da Comissão de Justiça e Redação, Plínio José Arfo Leal, membro da Comissão de Justiça e Redação, Rodolfo Filgueira Marino, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Cláudia Gomes da Silva Oliveira Bento, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, Diogo Montefusco Sesquim Silva, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão? Não havendo discussão, com a palavra, vereador Vanderlei Ribeiro dos Santos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer algumas coisas aí para os senhores vereadores, para quem também está nos assistindo, a respeito desse importante projeto, um projeto louvável. Aqui, o projeto que a prefeita enviou, ele fala que foi depositado R$ 303.034,72. Então, vamos dar uma esmiuçada, o que é isso daí? Bom, no final de 2020, né, vocês acompanharam aí, inclusive foi motivo de discussão nessa Casa de Leis, a questão da criação do CNPJ, para que as empresas pudessem depositar o imposto de renda, parte do imposto de renda, para ser dividido para essas instituições. E, no caso, foi depositado 380 mil pelas empresas. Desses 80 mil, 60% ficou para o lar, que dá um valor de 228 mil reais. Mas a conta, para fechar, está faltando dinheiro aqui ainda, né? Está faltando 75 mil. Então, vamos lá. O Estado repassa por mês, para o lar, por exemplo, R$ 2.717,08. O governo federal repassa 1.460, e desses 1.460, a prefeitura é obrigado a colocar uma contrapartida de 10%, dá R$ 146. Então, vamos fazer a soma. Então, são, anualmente, estadual, R$ 32.604,90, federal, R$ 17.520, e nós temos essa contrapartida anual da prefeita e quem tiver na prefeitura, né, de R$ 146 por ano, que dá R$ 1.752, mais o recurso próprio que a prefeitura repassa, R$ 1.926,92, vezes 12, R$ 23.123,04. Então, vamos lá. Somando todos esses valores, dá R$ 75 mil. Então, 75 mil mais 228 mil reais, nós chegamos aí nesse valor de 303.034,72. Bem, senhor presidente, conseguiu entender, né? Não, sinto muito, mas eu não consegui, mas tudo bem. Bom, senhor presidente. Terminou, vereador? Terminei, era só para esclarecer isso daí, de onde está provindo esse dinheiro. Continua em discussão. Bom, terminada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo, parecer do projeto de lei número 7/2022. Parecer, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer em conjunto, projeto de lei 7/2022, autoria, mesa diretora. Assunto, dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores públicos da Câmara Municipal e dá outras procedências. Veio exame dessa Comissão de Justiça e Redação o presente projeto de lei que visa autorização legislativa para conceder reajuste salarial na ordem de 11% sobre a remuneração do ano de 2021.
Sob o aspecto de legalidade e constitucionalidade, constatamos que trata-se de matéria legal e constitucional e quanto ao mérito nada a opor. Sala das Comissões, 21 de janeiro de 2022, Jorge Luiz de Carelli Martim, relator e presidente da Comissão de Justiça e Redação, Carlos Rogério Barbosa, membro da Comissão de Justiça e Redação, Plínio José Arf Leal, membro da Comissão de Justiça e Redação, Rodolfo Filgueira Marino, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Cláudia Gomes da Silva Oliveira Bento, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, Diogo Montefusco Sesquim Silva, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 08/2022. Os pareceres, por gentileza. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto. Projeto de Lei 08 de 2022. Autoria, mesa diretora. Assunto: dispõe sobre a concessão da revisão anual ao subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo. Trata-se de projeto de lei de iniciativa da mesa diretora dessa Casa de Leis, que objetiva a autorização legislativa para conceder a revisão geral anual ao subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo, na ordem de 8 inteiros e 85 décimos%. Concluído o exame da presente matéria legislativa, opinamos pela sua legalidade e constitucionalidade. Quanto ao mérito, nada a opor. Sala das Comissões, 21 de janeiro de 2022, Jorge Luiz de Carelli Martim, relator e presidente da Comissão de Justiça e Redação, Carlos Rogério Barbosa, membro da Comissão de Justiça e Redação, Plínio José Arf Leal, membro da Comissão de Justiça e Redação, Rodolfo Silveira Marino, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Cláudia Gomes da Silva Oliveira Bento, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, Diogo Montefusco Sesquim Silva, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo parecer, projeto de lei 09/2022. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto. Projeto de lei 9 de 2022. Autoria, mesa diretora. Assunto: dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio do prefeito e do vice-prefeito. Ao analisarmos o presente projeto de lei, sob o aspecto legalidade e constitucionalidade, verificamos que a matéria está apta a prosperar. Quanto ao mérito, nada a opor. Sala das Comissões, 21 de janeiro de 2022, Jorge Luiz de Carelli Martim, relator e presidente da Comissão de Justiça e Redação, Carlos Rogério Barbosa, membro da Comissão de Justiça e Redação, Plínio José Arf Leal, membro da Comissão de Justiça e Redação, Rodolfo Filgueira Marino, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Cláudia Gomes da Silva Oliveira Bento, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, Diogo Montefusco Sesquim Silva, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo parecer, por gentileza. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto. Projeto de Lei 10 de 2022. Autoria, mesa diretora. Assunto: dispõe sobre a concessão da revisão geral anual ao subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara. Trata-se de projeto de lei de iniciativa da mesa diretora dessa Casa de Leis, que objetiva a autorização legislativa para conceder a revisão geral anual ao subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal, na ordem de 10 inteiros e 6 centésimos%. A revisão geral anual possui assento constitucional explícito a contemplar os agentes políticos, uma vez que a remuneração dos servidores públicos e os subsídios que trata o parágrafo 4º do artigo 39 da Carta Magna somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada sempre a revisão geral anual, sempre na data e sem distinção de índices. Isso consta no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Com a referência do parágrafo 4º do artigo 39, no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, vê-se a intenção eloquente do Constituinte em abarcar os agentes políticos elencados naquele dispositivo, eis que, abre aspas, o membro de poder e detentor de mandato eletivo, ministro de Estado, secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, incisos 10º e 11º. Fecha aspas. Percebe-se assim que a Constituição Federal criou o limitador da legislatura apenas a fixação do subsídio, aumento, majoração ou criação de despesa, garantindo-se assim, no mesmo plano, a revisão, recomposição da perda inflacionária dos subsídios daqueles que exercem mandato eletivo. Portanto, resta evidente que a interpretação constitucional adequada do princípio da anterioridade não impede tão somente a concessão dos aumentos a agentes políticos no curso da legislatura para a qual foram eleitos, mantendo-se, à luz dos métodos lógicos sistemáticos
inciso 6º, artigo 29, artigo 37, 10º, parágrafo 4º, artigo 39, todos da Constituição Federal, conjugado com a RAT decidente do recurso especial 650.896, RS, o direito aos mesmos reajustes gerais concedidos aos demais servidores. Desta forma, opinamos pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei, que está apto a ser submetido à apreciação do egrégio plenário desta Casa de Leis. Sala das Comissões, 21 de janeiro de 2022, Jorge Luiz de Carelli Martim, relator e presidente da Comissão de Justiça e Redação, Carlos Rogério Barbosa, membro da Comissão de Justiça e Redação, Plínio José Arfleal, membro da Comissão de Justiça e Redação, Rodolfo Filgueira Marino, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Cláudia Gomes da Silva Oliveira Bento, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, Diogo Montefusco Sesquim Silva, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão? Não havendo discussão, coloque em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores, senhora, nada mais havendo a tratar nessa sessão extraordinária. Eu agradeço imensamente a participação de todos. Sei que alguns encontram-se doentes. Eu desejo a todos um pronto restabelecimento e aos outros que se cuidem. Tenham todos um ótimo fim de semana. Deus fique com vocês. Valeu, seu presidente. Bom fim de semana. Boa tarde para todo mundo aí.